Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 7 de julho de 2023 e o tema do nosso estudo de hoje é esquecimento do passado, com as questões 392 a 399. Na questão 392, Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro e assim, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Então, os espíritos aqui estão fazendo uma comparação quando a gente sai de um ambiente escuro para um claro, onde a gente não consegue enxergar direito. É a mesma situação. Se nós ficássemos cientes de tudo que já vivemos e por todas as experiências que passamos, e nem todas foram tarefas realizadas com responsabilidade, e então isso nos traria uma situação complicada de remorsos que nós não poderíamos prosseguir realizando na encarnação atual as tarefas necessárias que assumimos o compromisso de cumprir. E aí no livro, estudando o Livro dos Espíritos, Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles comentam o seguinte, que esse determinismo divino do esquecimento do passado é de grande importância para o espírito. Se o espírito se lembrasse de vidas passadas, ele não teria condições de iniciar uma nova vida, porque as lembranças, nem sempre boas, dificultariam o seu progresso, fazendo com que ficasse preso aos acontecimentos do passado, com essas reminiscências, essas recordações dolorosas que não propiciariam a sua evolução. Exemplo, vivemos numa família que foi reunida na atual encarnação, para ressarcimento de erros do passado. Imagine se eu me lembro de que fui ingrata com meus pais e os abandonei na velhice. Então, na vida atual, seria difícil lidar com essa lembrança e eu não conseguiria conviver com eles sem me sentir culpada. É claro que temos intuições do passado, observando as provas pelas quais estamos passando na vida atual. Mas se a lembrança fosse realmente completa, seria penoso para nós superar os nossos erros do passado. Na pergunta 393, Kardec questiona: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? E aí os espíritos respondem:
em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, nós sabemos que o espírito, ele está sempre evoluindo, ele não volta para trás. Então, a cada nova existência nós temos uma noção mais viva, né? Mais aperfeiçoada do que é necessário fazer para a nossa evolução. E aí os espíritos continuam. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. É que nem a gente fazer uma prova e levar uma cola, né? Então, se a gente lembrasse de todos os erros, das tarefas que ficaram inacabadas, e aí a gente, poxa, então é isso que eu tenho que fazer, né? Então é por aqui que eu tenho que melhorar. Como nós desconhecemos, além de ser melhor para nós, para que a gente não fique com a nossa consciência culpada, com remorsos, né, por todos os erros que cometemos, também é um teste para que a gente coloque em prática os conhecimentos que nós já adquirimos em outras vidas e também no período que ficamos na erraticidade, né, na pátria espiritual, nos aperfeiçoando, nos preparando, né, para essa oportunidade da reencarnação e aí colocando em prática todo esse conhecimento, toda essa preparação que nós fizemos. E aí, os espíritos continuam respondendo o seguinte: quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida no plano espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim como de que modo as teria evitado. Então, no mundo espiritual, aí nós temos as lembranças, né? Recordamos o que fizemos, os erros que cometemos, mas a situação já não é de teste, é uma situação de aprendizado, né? Onde nós vamos, então, nos preparar para a próxima existência. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam que o homem, ele será sempre responsável pelos seus atos, aqui ou no outro lado da vida. O fato de não se lembrar aqui na vida na Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, e nós vamos ver mais adiante nas outras perguntas que nos mundos mais evoluídos essa recordação ela acontece, né? E não é tão penosa como seria para nós na Terra lembrar do nosso passado, né? Então, o fato de não se lembrar, como Ana Maria e Djalma comentam, não o isenta de resgatar o seu passado delituoso, quer dizer, onde ele cometeu os erros, né? Que se descortina à sua frente na medida em que consegue recursos para o resgate. Então, na Terra, nós estamos sempre diante de situações que vão nos propiciar esse resgate do passado. Cabe a nós, usando o nosso livre-arbítrio, aproveitar essas oportunidades e melhorar. E aí eles também comentam o seguinte, que isso ocorre em todas as fases da vida e em todas as reencarnações, sendo necessário apenas
apenas que o espírito endividado faça uma auto-observação e aí verá, através de suas tendências atuais, o que precisa corrigir para caminhar em paz. Então, aí nós vamos sempre procurar nos observar, fazer uma autoanálise, perceber, né, em nossas tendências de comportamento, de relacionamento, aonde estão aqueles pontos em que nós precisamos melhorar. Como nós comentamos na pergunta anterior, temos intuições de nossos erros do passado, observando nossas provas atuais. E aí, como Ana Maria e Djalma comentam, nós podemos também pressentir, né, pelas nossas tendências, quais foram os caminhos que seguimos de maneira tortuosa, quer dizer, de maneira errada. Quais foram os vícios que deixamos nos dominar no passado. E aí, por essa auto-observação, usando o nosso livre-arbítrio, podemos seguir um novo caminho mais acertado que nos trará a evolução espiritual. Na pergunta 394, Kardec questiona: nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? E aí os espíritos respondem. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que foram perguntados, né, por Kardec, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses mundos são mais evoluídos, né? Esses compreendem, pedem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir, né? Então, eles estão ali já em mundos mais evoluídos, passando ainda por situações de aprendizado, né, onde eles vão evoluir também, mas eles têm essa lembrança, né, do passado mais completa, porque eles já estão num estágio mais avançado de progresso espiritual. Outros há, porém, né, como os espíritos continuam explicando para nós, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições de que vós na Terra, não deixam de experimentar grandes desgostos até desgraças. Então, são mundos um pouco mais evoluídos, né, do que a Terra, mas ainda não tão avançados, e aí os habitantes, apesar de já estarem em condições melhores do que as nossas aqui na Terra, eles ainda passam por situações difíceis, né? E essa lembrança ainda é penosa para eles. E aí Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles acrescentam nos comentários deles que nos mundos mais evoluídos ou mundos superiores, os espíritos não sentem as necessidades materiais que sentimos aqui na Terra e vivem em perfeita harmonia com a natureza,
lembrando com muita facilidade das vidas anteriores e até achando graça do período em que se preocupavam com as enfermidades, com o sustento, com o vestuário. E veem o quanto foi bom terem cumprido com suas ordenações humanas. Quer dizer, sentem como foi importante terem vencido essas etapas, terem passado por essas experiências na Terra e terem superado as suas dificuldades. Na pergunta 395, Kardec questiona: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E aí os espíritos respondem: nem sempre, contudo, muitos sabem o que foram e o que fizeram. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, aqui a gente pode observar que alguns espíritos mais evoluídos, né, mesmo vivendo aqui na Terra, ainda um planeta de provas e expiações, eles têm essa lembrança, né? São espíritos mais adiantados, né? Por exemplo, Chico Xavier, né? Um espírito evoluidíssimo. E ele provavelmente tinha recordações do passado nítidas, né? Que nós não temos. Como Djalma e Ana Maria comentam, a doutrina espírita não recomenda a regressão de memória, porque, como os irmãos superiores nos dão informações, esse passado, se nós lembrássemos, nos trariam efeitos maléficos e teriam consequências para a nossa evolução no atual momento que nós vivemos aqui na Terra. Em nosso atual estágio de evolução, não temos estrutura espiritual para assimilar as consequências dos erros do passado. Isso seria muito difícil para nós. Seria muito sofrimento se lembrássemos dos nossos erros, e o remorso não permitiria que avançássemos em direção à melhoria. Ficaríamos paralisados pelas lembranças devastadoras. E aí, na pergunta 396, Kardec questiona: algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? E os espíritos respondem: algumas vezes é uma impressão real. Quer dizer, é possível que realmente, em alguns momentos, né, e alguns espíritos tenham essa vaga recordação, né, de um passado de outras vidas. Mas também, aí eles continuam, né, respondendo: frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Então, imagine a situação que a gente lê um livro espírita, né, que fala sobre esquecimento do passado, que fala
da necessidade do nosso aprendizado aqui na Terra, das nossas experiências, e que a vida na Terra é um teste onde nós vamos colocar em prática, né, o nosso conhecimento, o nosso estudo, né, na pátria espiritual. E aí, tudo isso na nossa mente, né, a gente começa a pensar e começa até assim a se questionar, e eu? Né, o que será, né, que aconteceu comigo? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Né, onde eu errei? E aí você começa a olhar para si mesmo, né, e para as suas dificuldades e para as suas experiências, e de repente você até pode ter, né, assim, uma intuição e um momento assim de recordação realmente. Mas isso é uma coisa que a gente não deve ficar cultivando, porque se fosse realmente importante que nós lembrássemos do passado, Deus nos propiciaria essa lembrança. Mas no momento atual, como nós já comentamos aqui na Terra, não é frutífero para nós lembrar do passado. E Djalma e Ana Maria, em seus comentários, eles dizem que essas imagens fugitivas que podem aflorar durante o sono, ou até sonhos, ou até em estado de vigília, quer dizer, quando nós estamos acordados, ou ainda pela ação de hipnotizadores, no sonambulismo, né, artificial ou até no sonambulismo natural, podem ser reflexos condicionados na alma imortal, mas que ocorrem em casos especiais, assim mesmo, de forma incompleta. Então aqui a gente pode até comentar, né, que existem situações em que a recordação de uma determinada existência passada, ela pode ser necessária em um tratamento, né, onde a pessoa tem um trauma tão grande. Por exemplo, ela morreu de um acidente no mar, né? E por isso ela tem aquele medo, aquele trauma, ela não entra na água do mar, na praia, ela não consegue superar isso, ela tem medo, né? Então ela não gosta de lugar fechado porque ficou presa, né, dentro do navio, então ela não consegue nem usar o elevador, não consegue ficar num recinto fechado. Então essa pessoa, ela, durante o seu tratamento, né, ela vai, dependendo da terapia que seja usada, e se for uma terapia que tenha o recurso da doutrina espírita, né, e da recordação do passado, pode ser útil para essa pessoa, né, essa lembrança de uma experiência, né, não de todas que ela já passou, mas essa recordação pode ser útil para que ela supere essa dificuldade. E isso, nós sabemos que com a evolução do planeta Terra, né, onde nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, então essas coisas estão também evoluindo, progredindo, né? Então isso aí pode ser realmente, pode ser útil e pode acontecer. Na questão 397, Kardec pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? E os espíritos respondem: sim,
à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Ana Maria e Djalma explicam que nos mundos superiores, onde o corpo físico é quase que desprovido de matéria grosseira, o perispírito tem essência quase igual à essência do espírito. E essas e suas potencialidades permitem que o espírito tenha uma ideia clara do que foi, do que é e do que será. Mas aí a gente está vendo, observando, né, por esses comentários, que o perispírito, ele não é um perispírito como o nosso aqui na Terra, né? É um perispírito que já tem uma essência diferente, né? E permite, né, que as potencialidades, né, do perispírito permitem que o espírito tenha essa ideia mais clara do seu passado, né, das suas experiências e de tudo que ele já aprendeu e realizou. Na pergunta 398, Kardec questiona: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? E os espíritos respondem que até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Então, nós sabemos que quando estamos nos preparando para reencarnar, nós somos orientados em todas as tarefas, né, que teremos que realizar, toda a conduta que devemos procurar ter em nossa encarnação para que nós possamos superar as nossas dificuldades. E durante a nossa trajetória aqui na Terra, vencendo as nossas dificuldades, os nossos desafios, nós vamos evoluindo, vamos também ressarcindo, né, os erros do passado. E de uma certa maneira, né, nós podemos até ter essas intuições, né, do que fizemos e onde erramos, né, porque as provas que nós passamos, elas de uma certa forma, elas nos dão essas intuições, nos fazem essas revelações, né, do que nós precisamos melhorar, do que ficou do passado para ser ressarcido, né? E aí os espíritos continuam dizendo o seguinte: pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente, né? Então, pode ser que o que estava programado, né, para que a gente fizesse, realizasse, nós já, num determinado ponto das nossas encarnações, nós conseguimos
cumprir, né, as tarefas. E já então avançamos bastante, o que era realmente necessário, né? Então evoluímos. E, sendo assim, podemos até ter essa experiência, né, de ter assim uma recordação, né, ou uma intuição do que passamos, né, e que necessitamos ressarcir. E Djalma e Ana Maria, eles nos esclarecem que quase todos os espíritos sabem onde falharam. Mas só após muitas dores e sofrimentos e sentindo a necessidade de crescer e evoluir, é que nós vamos conseguir, né, vencer uma espécie de tentação, né, interna, que nos corrompe e nos leva ao abismo dos vícios de forma repetitiva, vida após vida. Então aqui é justamente falando da situação inversa ao que os espíritos estavam respondendo a Kardec, né? Que pode ser que a existência, a nossa atual, seja muito melhor do que a que nós vivemos anteriormente. O que é uma coisa possível, né? Acontece com muitos espíritos, mas o que é mais fácil de acontecer é que a gente recaia nos erros do passado. E aí nós nos deixamos vencer pelos mesmos erros, né, do passado, os mesmos vícios, e porque um sentimento em nós, né, uma tentação, né, uma tendência, né, ainda não superada, né, nós não conseguimos ainda vencer, né, em nós essa tendência. E aí recaímos no mesmo erro. Então, só quando nós passamos realmente por provas difíceis, por sofrimentos, é que nós vamos então conseguir, né? Aí depende de cada um, né? Também do seu livre-arbítrio, mas assim, na maioria dos casos é só após um momento assim de muito desafio, de muita dor, é que nós conseguimos vencer a nós mesmos e superar, né, esses erros que ainda permanecem em nós. E aí, na questão 399, Kardec pergunta: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? E os espíritos respondem que, muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que não é uma punição, porque Deus é um Pai amoroso, justo, bom, mas como a gente estava comentando na pergunta anterior, muitas vezes permanecem em nós essas tendências para cometer os mesmos erros do passado, e isso aí faz
com que a gente atraia para nós situações onde nós vamos recair naquele mesmo erro, né? Vamos nos deixar vencer, né? Pela mesma situação, pela mesma recaída, né? No mal. E aí os espíritos continuam respondendo: não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas, porque passa o espírito, o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então, nós temos em nós as tendências, né? Estamos em aprendizado. Nos programamos para vir à Terra e ressarcir, né, os erros do passado. E também fomos orientados que, dependendo, né, do que conseguíssemos realizar na atual reencarnação, estaremos numa situação melhor do que essa em que nós estamos atualmente. Então, nós temos em nós essas tendências instintivas, né? Quando nós passamos por uma dificuldade, nós percebemos, né, por onde erramos e sabemos que, se conseguirmos vencer, né, esse desafio, estaremos mais aptos, né, na próxima existência a ter uma situação de mais equilíbrio, né, onde nós poderemos aprender até de uma maneira mais efetiva e menos dolorosa. E Djalma e Ana Maria comentam que não há dúvida de que as vicissitudes pelas quais passamos nos indicam as nossas imperfeições, mas os vícios, desejos e paixões podem perdurar por muitas reencarnações. A mudança de comportamento, ela depende do nosso livre-arbítrio, depende do nosso empenho em buscar acabar com o nosso próprio sofrimento, né? Nossas imperfeições, elas não trazem felicidade para nós, né? Pelo contrário, quando a gente recai no mesmo erro do passado, a gente se sente falhando de novo, né? A gente se sente sendo incapaz, né, de cumprir, né, com aquilo que programamos. Então, é preciso, né, vencer esse momento. Então, depende do nosso empenho, né, da nossa vontade vencer, né, esses momentos, né, de sofrimento, de tendências, né, para o mal, alcançando a evolução espiritual, quando a gente consegue, né, vencer, né, essas dificuldades, que aí sim, vencendo esses desafios, nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus.